Fala pessoal, tudo bom? Muita gente me pergunta por que que eu tenho tanta convicção que investir em ações é a melhor estratégia no longo prazo. E, enfim, há 3 anos atrás eu comecei a carteira pública para mostrar um pouco disso ao longo do caminho. A minha pessoal eu não gosto de mostrar porque, enfim, os valores vão me entregar. Mas eu tenho uma outra carteira que eu fiquei pensando que eu posso divulgar para vocês. Eu estava conversando com a minha irmã semana passada. É, enfim, para quem não sabe, para quem não conhece a história, uma vez por mês, religiosamente, toda sexta-feira, toda última sexta-feira do mês, eu almoço com minha irmã. Isso já faz alguns anos aí. E, enfim, minha sobrinha vai fazer 15 anos o ano que vem, em janeiro do ano que vem. E eu tenho investido R$ 100 por mês para ela, 100% em ações, 100% em uma ação só. Então eu não fico olhando qual naquele mês específico tem a melhor retorno. Eu só escolhi uma ação, estou comprando R$ 100 por mês desde que ela nasceu, e eu tenho esses dados para mostrar. Então, é um projeto de 15 anos que eu consigo mostrar para vocês. Mas antes de eu abrir aqui os gráficos, antes de eu mostrar para vocês, tenho em mente que é uma compra, entre aspas, meio burra. Todo mês eu comprei a mesma ação, independentemente se ela tiver cara ou se ela tiver barata, entendeu? Então, o resultado potencial da estratégia é maior do que eu vou mostrar para vocês. E mesmo sendo uma compra burra todo mês, é muito bom, funciona, tá bom? Então, espero que vocês gostem e vamos lá. Qual que é a ação que eu comprei todo mês nos últimos 15 anos para minha sobrinha, R$ 100 por mês? Banco do Brasil. Coincidentemente é o que eu estou comprando agora e vocês vão entender no gráfico também por que é o que eu estou comprando agora, né? Então, esses aqui são os dados. Aporte mensal de R$ 100 por mês. Depois eu fiz mais dois botões aqui só para simular como seria se alguém tivesse investido R$ 1.000 por mês ou R$ 10.000 por mês nesses últimos 15 anos. Investindo R$ 100 por mês nos últimos 15 anos, a gente chega em R$ 40.000 de patrimônio, tá bom? Então, rendeu 131% em cima dos 17.500 aportados. Foram 175 aportes de R$ 100. O quanto que essa carteira, a minha sobrinha, recebeu de dividendo? R$ 18.000. Então, eu investi R$ 17.500 e já recebeu R$ 18.000 de renda. Então, virtualmente não me custou nada ter a posição. Tudo que eu comprei, eu já recebi de volta em dividendo. É como se eu estivesse recebendo as ações de graça. Daqui para frente o custo médio de aquisição virtualmente é zero. Inclusive até tem um vídeo do Barsi falando sobre isso, que perguntaram para ele, né, quanto que ele gastou, quanto que ele investiu para comprar as ações dele, ele fala que foi R$ 1. É um pouco por causa desse conceito. O que ele já recebeu de dividendo é maior do que o que ele já investiu em dinheiro. E quanto mais tempo você fica investido, maior a chance de você chegar nesse patamar de investimento. Então, nesse caso da minha sobrinha, 15 anos já foi suficiente para receber 100% do que investiu na forma de dividendos, tá bom? Quantas ações eu consegui comprar para ela nesses 15 anos? 2.028 ações. E o preço de fechamento agora, né, de sexta-feira foi R$19,98. Qual que foi o retorno anual dessa carteira? Aproximadamente 11% ao ano. Então, fluxo de caixa real. A renda projetada para esse ano aqui tá errado, tá? É o Claudinho fazendo claudices. Se a gente considerar R$ 1,10 que ela deve pagar esse ano por 2.000 cotas, vai dar mais de R$ 2.200, né? R$ 2.150. Então é acima dessa projeção aqui dele. Então ignorem essa projeção. E quanto eu teria investido se eu tivesse colocado dinheiro no CDI? R$ 37.000. E aí já deve ter muita gente que pensa, não, Mladen, mas todo esse esforço, todo mês investindo R$ 100, todo mês vendo volatilidade, subir e descer, putz, será que vale a pena para ganhar R$ 3.000 a mais do que se eu tivesse feito nada e deixado o dinheiro no banco? Vale muito mais a pena investir em ações. Primeiro, porque esses 37.000 do CDI é 100% CDI. Não estou considerando impostos conforme vencerem os CDBs. É difícil vocês conseguirem uma aplicação 100% com retorno de 100% CDI líquido de imposto.
E outro ponto, a gente está comparando os 40 mil reais agora que o Banco do Brasil está numa situação novamente difícil, né? Há pouco tempo atrás, pouco tempo literalmente, né? 5 meses atrás, em fevereiro de 2026, o patrimônio era de 53 mil contra os 35 mil do CDI, né? E até um pouco antes ainda, 2024, ano passado, 54 mil contra 30 mil do CDI. Então, o retorno é muito maior. E é aqui que tem as pegadinhas também, quando a gente fala de investimento. As pessoas se apegam que a estratégia não funciona sempre nos piores momentos. Sempre numa pandemia que cai 50%, sempre numa grande crise, que nem em 2015, que tudo despencou por causa da Dilma, e se apegam a esses momentos que não funciona, não dá certo, mas no longo prazo é o que mais dá retorno a investir em boas empresas, ser sócio de boas empresas, tá bom? E aqui, ó, no gráfico, tem todos os momentos, né? Então, o verde aqui é o dividendo acumulado, a linha cinza é o valor investido, os R$ 100 por mês. Aqui a linha azul é o quanto teria em CDI, então se você deixar o dinheiro só debaixo do colchão não vai render nada e vai ser abaixo do valor do patrimônio comprando o Banco do Brasil. E a linha dourada é quanto a gente tem em Banco do Brasil. Vou repetir aqui, esse gráfico mostra uma compra burra, independentemente do preço de Banco do Brasil, uma compra de R$ 100 por mês ao longo dos últimos 15 anos. Quais foram os momentos que a estratégia amada e não dá certo? 2015, que veio abaixo do CDI. 2020, na pandemia, que caiu 50%. E agora, de novo, que aproximou do CDI. Então, justamente nesses momentos que amada e a estratégia não dá certo, são justamente os melhores momentos que a gente tem para comprar mais ações. Justamente porque são os momentos que alguma coisa aconteceu na empresa, que ela desvaloriza e ninguém acha que vale a pena. E quando ninguém acha que vale a pena, para uma empresa boa, para um ativo bom, são justamente nesses momentos que a gente mais acumula quantidade de ações e cresce o patrimônio, tá bom? Então, basicamente, esse é o gráfico. Se a gente for olhar aqui na questão dos dividendos, né, quanto recebeu por ano, e aqui eu posso mostrar de novo a questão que eu falei, por volta do sexto, sétimo ano, a gente recebe o dividendo que a gente aporta, e em 12 anos a gente recebe 3 vezes a renda do que a gente aporta. Então, começando em 2012, primeiro ano R$ 49, segundo ano R$ 202, terceiro ano R$ 238, quarto ano R$ 426, quinto ano R$ 271, sexto ano R$ 337, sétimo ano R$ 788, oitavo ano R$ 1.100. Aqui seria como se fosse R$ 100 por mês de renda, que bate o sexto, sétimo ano, aqui deu o oitavo ano, recebendo a renda que você aporta. E aí, se a gente extrapolar no oitavo, nono, décimo primeiro, décimo segundo para o 13º ano, R$ 3.000 de renda, R$ 2.900 de renda, por volta de 3 vezes o valor aportado. Então, eu continuei aportando R$ 100 por mês, dá R$ 1.200 no ano, e em 2024 eu recebi R$ 3.755. É 3 vezes a renda do que eu tenho investido. Então, isso funciona para a maior parte das ações que pagam bons dividendos, para as empresas que têm receita previsível, lucro recorrente. E vou repetir mais uma vez, isso aqui são compras burras, sem comprar nos melhores momentos daquela empresa. A gente consegue potencializar essa estratégia comprando mais nos momentos que a empresa desvaloriza por qualquer motivo e comprando menos nos momentos que ela está alta, que está todo mundo eufórico, que a ação é muito boa, maravilhosa. Nesses momentos a gente olha para o outro lado e compra outra empresa que naquele momento tá uma draga, tá um desastre. Tá bom? Então, é simples, é entediante. Imagina passar 15 anos comprando todo mês só Banco do Brasil. Ninguém tem essa disciplina, ninguém aguenta fazer a mesma coisa todo mês. Mas, enfim, eu aprendi isso vendo a carteira dos clientes, né? Há 23 anos que eu faço isso com os clientes. E é extremamente entediante e extremamente
fazer exatamente a mesma coisa, que é comprar boas empresas em preços baratos. E aqui eu mostrei estratégia de R$ 100 por mês com a minha sobrinha, né? Eu tenho certeza que nos últimos 15 anos, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo podiam ter investido, por exemplo, R$ 1.000, podiam, por exemplo, ter investido R$ 10.000, e agora eu vou mostrar para vocês só os highlights, né, só os principais números de quem investiu R$ 1.000 ou R$ 10.000, como seria os resultados, né? Então, alguém que investiu R$ 1.000 nos últimos 15 anos, hoje teria 405 mil investido, e o ano retrasado, né, teria recebido R$ 37.000 de renda, 3 vezes o valor aportado mensal. No ano passado, R$ 22.000 de renda, e aqui vai ser por volta de R$ 22.000 novamente, né? Esses 8.700 é a projeção que ele faz errada. Em fevereiro, né, nos momentos aqui de maior valor, teria R$ 534.000. Então, alguém que investiu R$ 1.000 por mês, ao longo de 15 anos, teria meio milhão investido. Ou alguém que investiu R$ 10.000 por mês, hoje teria 4 milhões em Banco do Brasil, novamente no momento ruim. Aqui no momento bom, 5.348.000. Comparado com o CDI, é mais de 1 milhão aí de diferença, 800 mil de diferença. E mostra que vale muito mais a pena comprar Banco do Brasil do que deixar o dinheiro parado no CDI. Então, alguém que investiu R$ 10.000 por mês, num ano bom, né, um ano retrasado, R$ 376.000 de renda mensal. Alguém que investiu R$ 10.000 por mês já estaria vivendo ou já estaria recebendo R$ 30.000 por mês de renda. Vale o esforço, vale o esforço. Eu tenho certeza que vale o esforço. Invistam R$ 1.000 por mês, invistam R$ 5.000 por mês, invistam quanto vocês puderem por mês. E eu fiz isso para minha sobrinha, então nem sei se eu estou fazendo spoiler, se eu não estou fazendo spoiler, ela talvez vai ficar sabendo. Eu já falei para minha irmã que é uma coisa que eu vou fazer, né? Como ela vai fazer 15 anos agora, eu quero entregar para ela as ações. E eu comecei a investir com 16 anos. Então, nesses 15, 16 anos, eu acho que as pessoas já têm maturidade para começar a pensar em dinheiro, para começar a pensar em futuro. Muito embora, quando eu comecei a pensar lá jovem nisso, fui criticado porque não precisa pensar no longo prazo, você é novo. Tá bom. Hoje eu continuo novo e o longo prazo chegou e eu só tenho para agradecer, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Incentivo vocês a investirem todo mês, a poupar todo mês, mesmo que aparentemente não faça sentido, mas por que eu estou investindo em uma coisa que está caindo? Por que eu estou investindo em alguma coisa que retorna abaixo do CDI? Não, no longo prazo com certeza vai render mais do que o CDI. Se rendesse menos, a gente não teria economia, se rendesse menos, a gente não teria nenhuma empresa existindo, funcionando. Então a melhor coisa do mundo que pode ser feita com dinheiro, com investimento, é você ser sócio de boas empresas. Ponto. O CDI, a renda fixa, é para você dormir tranquilo. Então tenha os seus 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, enfim, sua reserva de emergência. A partir desse ponto em diante, 100% em ações, 100% em empresas boas, e reinvista esse dividendo que ao longo do tempo o patrimônio até assusta aonde pode chegar, né? Então é muito legal você ver que R$ 10.000 investido por mês chega a 4 milhões, e eu tenho certeza que várias pessoas que estão assistindo esse vídeo poderiam ter investido os R$ 10.000 por mês e não tem os 4 milhões investidos, porque a vida é muito mais divertida tendo histórias para contar, porque investiu em Bitcoin, porque investiu isso, investiu naquilo. Se tivesse investido em Bitcoin R$ 10.000 por mês, eu teria muito mais do que os 4 milhões, isso é verdade também. Mas, enfim, o Bitcoin ainda tem algum tempo para se provar, e o Banco do Brasil existe desde que Brasil é Brasil. A mesma coisa, por exemplo, de Klabin, que tem 120, 130 anos de história. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se fala. Até mais.